Regis Antônio Coimbra, Fernando Finamor. Boa noite. Aqui em Porto Alegre, 20 horas e 41 minutos de... Sábado. Que dia hoje? 15? 16. 16 de 2021. Esses dias eu errei até o ano, né? Então vamos falar sobre arte, já que os três somos envolvidos com arte, né? O Aurélio mais na área da literatura, mas também foi curador, presumo, de questões artísticas diversas. Bom. E o Fernando, professor da rede municipal de Porto Alegre e de... Gramado. Isso. De dança, né? Eu não sou professor de dança, mas eu também sou formado em licenciatura em dança, né? E eu estudei piano, violão, flauta transversal, composição musical, teatro, sei lá o que mais eu estudei. Mas basicamente sou um apreciador de arte, né? Mais do que um artista. Mas também trabalho nas artes visuais, na música, na composição coreográfica e como intérprete coreográfico. O Fernando sempre ri quando eu falo que eu sou dançarino também, porque o Fernando é mais da linha do balé clássico, um pouco do jazz, né? Mas eu sou bem aquilo que a gente vai entrar na polêmica de hoje, que é a questão da arte moderna, ou contemporânea, para ser mais exato. Ela é feia, ela chutou o balde da merda, literalmente, porque eventualmente algumas obras exploram até a questão escatológica de usar excrementos de elefante, ou de pessoas, ou de artista, né? E vender isso como arte, né? Ou a questão famosa lá do urinol, né? Como é que é? Marcel Duchamp. E como é que é o nome dele mesmo? Duchamp. Duchamp, né? Explorando o ready-made, que é o objeto pronto, vamos dizer assim, né? Propondo ele como arte só porque o artista apresentou. Então, pega essa caneca aqui e põe lá para expor, né? Se possível, com essa negocinho do chá aqui, né? E deixa, ou então junto lá uns materiais, que poderia parecer até meio que lixo, né? E eventualmente a faxineira vai limpar a obra artística, né? Ou, ao contrário, o pessoal vai fazer uma obra e aí deixa lá um resto de areia, umas pedras soltas, um lixo ali mesmo, um salgadinho que eles comeram, e a faxineira fica com medo de limpar, porque vai que é uma obra de arte e ela, porque é ignorante, vai estar limpando a obra de arte. Já levou uma mijada antes, vamos dizer, uma situação hipotética, né? Então, existe esse paradoxo, esse contraste entre a arte que tendia a ser, que buscava a beleza de maneira explícita, até chamavam de belas artes, né? Não por oposição a feias artes, e a partir ali de 1913, quando é que é o Lemaitre? A fonte? Não, isso é bem, na verdade é bem depois, mas isso de mudança já vem desde 1896, né? Mas em especial... Esse ready-made era por ali, era 1919, depois eles reformularam, até que depois eles usaram na semana de 22 aqui algumas coisas que eram baseadas nisso aí, né? Então vamos marcar ali que depois da Primeira Guerra Mundial a coisa destrambelha de vez, né? Surge o expressionismo, uma série de movimentos programáticos, né, que tentavam romper com tudo, vamos dizer assim, e em certo sentido até com a noção de beleza que se tinha mais ou menos até antes. Porque, digamos assim, mesmo o Goya, né, querendo mostrar uma execução, ele faz uma obra que ainda busca a beleza, ainda que também tenha um sentido de denúncia, de caricatura social, vamos dizer assim, mesma coisa do Braumier, né, que é um caricaturista famoso. As caricaturas, em geral, elas podiam se preocupar em mostrar a corrupção, a morte, a degeneração, sei lá, até aquele que faz a Revolução Francesa lá, estilizada com o peito de fora, né? Que ele pinta também o massacre de Quilmes, né? Mas mesmo no massacre, ele era representado tentando buscar uma organização, uma composição visual bonita, vamos dizer assim. Com o expressionismo em diante, a gente começa a mostrar o feio, né? O feio degradado, o feio sem redenção, vamos dizer assim, para buscar uma experiência estética no sentido mais visceral, o público
sinta dor, sinta nojo, sinta raiva, ou sinta dúvida também. E mais recentemente a gente começou com as brincadeiras, aí as brincadeiras conceituais, que então fazem o público meio que não saber o que fazer, né? Antes tu buscava, que bonito, né? Hoje em dia o público não sabe mais o que dizer, e inclusive começa a não frequentar mais o circuito de arte, de música, de artes visuais, de teatros, começa a ter medo, né? Vão jogar carne podre na gente. É melhor não ir nesse teatro aqui, porque esse grupo teatral é meio louco, né? A música lá vai ser barulho de canhão, né? Isso já tinha, né? O Tchaikovsky faz lá a abertura de 1812. Tem canhões, Berlioz também explora sons muito fortes e tal. Ele é o pai da orquestração grande, mais recente, mas ainda assim, eu quero ressaltar, há essa suposta ruptura entre a arte bonita e a arte feia. O Scruton faz uma série para a BBC, se não me engano, sobre por que a beleza importa na arte, né? Ele era professor de estética, né? Isso, e ele faz um programa até bastante sensível. Eu dei uma revisada nele hoje, né? E ele apresenta os argumentos dos artistas contemporâneos e modernos, na linha do ready-made, por exemplo, né? E eles explicam, eles têm espaço para explicar, mas ele não concorda, né? Ele acha que virou uma piada, né? E que a arte contemporânea que seguiu por essa linha, ela, de certa maneira, se repete. Eu assim, para concluir a minha abertura, né? Eu diria o seguinte: assim como na física, o pessoal já começa a se encher o saco do pessoal da string theory, né, que é da teoria das cordas, das supercordas, né, que eles dizem, esses caras estão há 40 anos sem resultado nenhum, que eles propõem não é testado, então já estão enchendo o saco, eles estão fazendo prêmio para eles mesmos, que só eles podem avaliar. Isso virou teologia. A arte moderna, contemporânea, é muito conceitual, ela tem esse lado de provocação conceitual e tudo mais, só que eles estão se repetindo, essa é a crítica, né, um pouco superficial, mas que tem também bastante fundamento, eles estão se repetindo muito tempo com umas piadas que todo mundo já conhece, né? Então, até como piada, perdeu a graça. E aí a questão é, bom, vamos ter que voltar a inovar, porque essa inovação, esse inovacionismo, esse vanguardismo, que é coisa do início do século passado, já caducou. Conclui. Fernando? Bom, dando continuidade, né, ao que o resto, até que ele falou sobre essa vanguarda, que diz que é uma vanguarda artística até hoje, né, e a gente sabe que está localizada em pesquisa lá em 1896, até foi do século, nem do século anterior, foi lá no século 19, tá? E fora isso, se a gente for ver a história da arte, isso aí vem se repetindo há muito tempo, né? Mas sempre como, até tem uma frase até do Scruton lá, que ele fala nesse programa, e no livro dele também, ele tem um livro sobre a beleza, né? Que ele fala que como a religião é negada, né? E daí as pessoas ofendem a religião, sabe? Chega um momento nesse mundo, digamos, pós-moderno, como nós vamos chamar de pós-moderno, né? Uhum. E daí o que acontece? Os ditos ateus, ou agnósticos, ou N seitas, e que a gente sabe hoje, atacam as religiões. E esses artistas, dito artistas que nós estamos falando, contemporâneos ou pós-contemporâneos, seriam hoje, também se rebelaram de uma forma, isso é a análise que o Scruton está falando, né? Então, como eles se rebelaram contra a arte dita clássica, que na verdade o que era se via lá no século XVII, ou a gente podia ver aqui, por exemplo, quando o Brasil foi colonizado, desculpa, não colonizado, mas, por exemplo, quando veio em 1808 a família portuguesa, veio a primeira missão francesa para cá em 1816, se eu não me engano, e começou a disseminar uma arte que era uma neoclássica, né, aqui, né, e inclusive as pessoas iam para a França, ganhavam vários prêmios lá e tinham esse tipo de coisa. E a partir dessas vanguardas que chegaram sempre um pouquinho atrasadas aqui no Brasil, na verdade, né? Porque, na verdade, o Brasil meio que compra algumas ideias que são, primeiro, reproduz algumas ideias que são feitas lá antes, lá fora, começaram a realmente haver
uma... Assim como esses ateus, agnósticos, vão contra a religião, esses novos artistas vão contra aquela arte estabelecida, como a gente podia ver no movimento antropofágico que aconteceu lá a partir de 1922. E isso que é bastante questionado pelo Scruton, né? Porque o que ele... e não só ele... não só ele diz isso, né? Ele diz, por exemplo, que a arte, num determinado momento, as pessoas tinham muito sofrimento e a arte era algo que não queria retratar a vida como ela era, né? E mesmo quando retratava, como o Regis bem sublinhou, fazia uma guerra, mas a guerra não era uma coisa sombria como a guerra é de verdade, né? E a partir disso teve um momento de rompimento, que mais tarde a gente pode até analisar algumas das vanguardas que fizeram isso. Eu posso falar mais sobre, inclusive, essas partes de performance, de arte, mas eu tenho algum conhecimento de pintura. Por exemplo, se a gente for ver o Pedro Américo, né, que era um pintor aqui brasileiro, que escreveu a Batalha do Havaí, aliás, pintou a Batalha do Havaí, e ela é toda feita nesse estilo, né, neoclássico, assim, todo... E hoje em dia tem gente que diz que isso não é arte, né? Então, o que eu vejo é... E assim como nós falamos na outra coisa, isso aí tá chegando num beco sem saída, né? Apesar de certos segmentos da sociedade aceitarem muito isso e quererem cada vez aparecer mais e tentar suplantar o absurdo do que aconteceu. Teve até acho que era o Teatro do Soleil que veio aqui, não sei, num Porto Alegre em Cena, que é um festival internacional de teatro aqui no Brasil, que eles reproduziam o cheiro da merda no teatro, as pessoas ficaram... Nada que seja muito novo, as pessoas andando pelada, todo mundo sabe que isso aí acontecia já há muito tempo, né? Mas que as pessoas ficaram um pouco chocadas e acabaram afastando, né, um determinado público, assim como o Regis bem ressaltou, né? Bom, vamos lá. Minha posição sobre a arte, eu já disse aqui com o Regis de outro programa, Fernando, é que eu considero, eu fico com a opinião de Schopenhauer. Para mim, realmente a arte é a música. A música é a melodia, né? A coisa a música não cantar, não o canto, a música a base, né? Instrumental. Depois disso, no segundo patamar, viriam as artes plásticas. E num terceiro patamar, que eu não considero propriamente arte, mas que pode buscar ou a musicalidade, ou a própria descrição plástica. Se você vê o Essa, por exemplo, faz isso, os poetas fazem, mas o Essa faz muito bem os maias, né? Ele tem aquele poder descritivo, a literatura dele é descritiva, e a forma dele de escrever é uma forma de pintar um quadro. Ele está pintando um quadro com as palavras. Mas nada disso supera a música. Quanto ao movimento em si, se você acompanhar toda essa dita vanguarda, né, que ela vem, não por acaso, ela vem do final do século XIX e vai ter seus altos e baixos de lá para cá, ela me lembra muito o que seria o princípio do socialismo moderno, do ressentimento moderno, que é o Thomas Müntzer na Revolta dos Camponeses, no começo do século XVI. O Thomas Müntzer era um dos seguidores de Lutero, mas ele briga com Lutero porque ele diz que Lutero se entende com os príncipes alemães. E ele quer uma revolução, ele quer entender ao pé da letra aquela passagem do Atos dos Apóstolos, trata da Bíblia, que ter todas as coisas em comum, em comunidade. É uma proposta socialista, mas que toda a Revolta dos Camponeses é baseada em ressentimento. O que eles fazem? Eles vão até a Catedral de Chartres, que a Catedral de Chartres foi erguida durante dezenas e dezenas de anos por fiéis devotos que vinham fora da época de trabalho da Safra ajudar a erguer. Ela tem centenas de obras de arte, esculturas principalmente, pinturas, mas principalmente esculturas belíssimas, né? Retratando a antiguidade, retratando... É uma coisa fantástica a Catedral de Chartres. E eles destroem aquilo, né? Como destrói alguns mosteiros, algumas obras de arte em mosteiro
mosteiros beneditinos, enfim. Qual é a lógica de você destruir a arte? Porque a arte ela é conservadora. A arte na história da arte ela é conservadora. Mesmo a arte do Renascimento é uma arte conservadora. Embora ela tenha alguma proposta de... ela venha junto com os humanistas da época do Renascimento, os humanistas italianos principalmente, ela tem a proposta dela é conservadora, porque ela é cristã também. Claro que ela tem ousadia, se você for Michelangelo, a ousadia de Michelangelo na Pietà, na Capela Sistina, aquilo tem uma representação, uma certa, eu não diria rebeldia, mas um sarcasmo ali, né? As representações dele. Ele faz a Pietà com ela com a mesma idade ou mais nova que Jesus, então ela representa Maria, mas não é Maria, não pode ser. Né? Então, todas essas liberdades. Temos Dürer, né? Dürer pinta. Dürer seria chamado feio em sua época, talvez. Não sei se seria chamado feio. Porque tem pinturas dele que incomodam. Né? Esteticamente incomodam. E aí você tem Rembrandt. Rembrandt representa toda essa Europa que tinha ali do Erasmo, que passa a ter uma representação viva dos sentimentos. Né? A pintura passa a retratar os sentimentos por trás do homem e da mulher. Né? Quando eu digo Rembrandt, é todo aquele movimento dos Países Baixos, né? Desse período, né? Que tem tantos nomes aí. Tem a moça com brinco de pérola, como tinha tido a Mona Lisa com Leonardo da Vinci. Enfim, isso tudo virou tradição, mas na época que foi criado não era tradição. Estava criando uma nova tradição. Então, eu considero o seguinte, eu não posso, realmente eu não posso classificar. Tinha o Kenneth Clark que disse, o Kenneth Clark fez aquela série, não sei se você lembra disso, aquela série para a BBC, em que ele falava, na introdução, ele dizia que entre os livros de história que você pode ler de um povo, livro de política, o livro das guerras, o mais importante é o livro da arte. Eu achava aquilo muito impressionante, mas depois eu pensei e achei que não. Que não é bem assim. Né? Eu não acho que a arte tem essa centralidade total. Agora, os ressentidos, eles vão sempre procurar atacar de alguma forma a tradição. A tradição vai ser... Mas depois que os ressentidos viram governo, aí a gente vai pegar pelo século XIX até aqui o socialismo, eles passam a não ter nada contra a arte, embora possam controlá-la. Né? Então você vê que Stalin e seus sucessores conviveram com o Shostakovich, que é um grande criador não conviveram com outros, porque, claro, os músicos, os artistas da Rússia, da União Soviética, procuravam se exilar para ganhar dinheiro com os seus feitos, né? Ganhar dinheiro, notoriedade, liberdade para criar, para não ter medo de alguém bater na porta, cair em desgraça, cair... Né? Todas as situações que existem sobre uma tirania. E a arte às vezes esteve a serviço de um tirano. Se você pegar a Cidade Proibida na China, a China sempre foi uma tirania. A China só foi governada com tiranos em toda a história da China. E foram tiranos que contrataram artistas. Tamerlão era mongol e fez um império. Inclusive o Taj Mahal, parece que é do filho de Tamerlão, se não me engano. Então, ele também fazia questão de contratar artistas. Ele investia grandes somas na contratação de artistas para criar coisas bonitas. Coisas que fossem grandiloquentes. Como Angkor, por exemplo. Angkor, que fica hoje no Camboja, que foi uma civilização ágrafa. Não se conhece quase nada dela porque ela é uma civilização ágrafa. As referências que nós temos são hindus. Tinha aquela civilização, mas não é uma descrição completa do que era aquela civilização. E tinha aquelas coisas. Se você pegar Tenochtitlan, tudo bem. Ela tinha aqui a tal cidade de México, mas na época dos astecas, ela tinha uma parte daquela arquitetura fantástica, daquela engenharia fantástica, era funcional. Era para permitir que aquele lago funcionasse como cidade, né?
e funcionasse bem. Mas tinha uma parte também, e eles davam muito valor a isso, ostentatória. Como as pirâmides do Egito, como tanto a esfinge de Gizé, nem sempre a arte estará a serviço de uma causa que a gente acha bonita. Ela pode estar a serviço de uma causa, e geralmente está. Se eu fizesse arte, não estaria. Talvez estaria a serviço da causa de eu ficar rico com ela, né? Se por acaso as pessoas gostarem. Mas, fora isso, não me parece que tenha de haver uma relação automática entre a arte que você faz e a sua postura política, se você é ressentido ou não. Mas é claro que os ressentidos, especialmente, vão tentar destruir o status quo, porque eles são todos contra todo o status quo. E a arte representa esse status quo, porque ela, num determinado momento, tudo que sobrevive ao tempo vira tradição. Bom, dando continuidade aí, eu entendo sobre o que tu está falando, realmente, que a arte não é necessariamente, não tem que ser necessariamente bela nem anteriormente, e pode ser utilitária, inclusive, né? Inclusive, uma das coisas que o Scruton fala, até coincidentemente tu falaste da arquitetura, é sobre essa troca de funcionalidade, realmente, de como, a partir da Bauhaus, ou antes até, né? E esses arquitetos modernos ou modernistas, tipo o Frank Gehry ou Frank Lloyd Wright, e que começaram a transformar as casas que antes eram mansões para mostrar, né, ou castelos, e era isso que um rei, esses talvez tu tenha citado, ou o próprio Taj Mahal, né, que é um monumento lindo, assim, para realmente mostrar o poder que ele estava lá naquele momento, e que a arquitetura também entra nesse rol das artes, principalmente a partir sempre entrou, mas a partir da Bauhaus ela foi bem explicitada, né? Mas que eles acabaram com isso aí, com essa função. Então, eu não sei, eu com certeza eu concordo contigo, que os ressentidos sempre vão tentar, né, ir contra aquele que está no status quo. Só que o que nós vemos hoje em dia, vou dar um exemplo, tá? Que com certeza vocês conhecem, da Marina Abramovic, tá? Que é uma performer, né? Todo mundo sabe quem é ela ali. Escreve aí porque tem o nosso público, né? Que pode não conhecer, até por uma questão de bom gosto. Então, a Marina Abramovic, ela é uma performer, que é um tipo de arte que foi mais ou menos estabelecido lá em 1970, que deram como uma arte, já existia muito tempo antes, né, mas separaram ela, né, e chamaram arte da performance, e ela veio fazendo coisas bem provocativas, deixava as pessoas cortarem ou tirar a roupa dela, abençar ela, fazia junto com o marido, viajava. É naquele movimento de contracultura americano, mais ou menos, 68, né? Ela é sérvia, né? E de lá para cá, ela veio mudando muito, né? Porque ela virou daí um mainstream, assim, ela virou o ponto de referência da arte, dessa performance art, né? Só que o que ela continua fazendo? Por exemplo, ela ganhou na Bienal de Veneza, se eu não me engano, de 2000 ou 97, não lembro exatamente qual é qual delas. Inclusive ela não ia se apresentar, daí era um problema, e era uma obra que era o seguinte: ela levou um monte de ossos bovinos com sangue, tá? Fez uma grande montanha, e ela ia para a sala onde estava instalado, essa é uma instalação, né, de performance art, e ficava limpando esses ossos o tempo todo, né, durante 4, 6 horas por dia, e as pessoas iam lá, um cheiro horrível, ficou uma semana fazendo isso aí. E, claro, isso era daí tem sua representatividade política, porque ela estava indo contra a guerra na Sérvia, estava tudo o que estava acontecendo naquele momento. Só que é isso que eu falo, antigamente, se alguém fizesse alguma coisa desse tipo, mesmo como o Aurélio ressaltou, tinha uma arte que era feia, tudo, mas essa já é uma arte que, inclusive, que eles chegam aqui, tem que ofender os sentidos, não só o sentido visual, o teu sentido olfativo, o teu sentido, então, e fora vários outros exemplos, não só dela, tem coisas muito piores, depois
que eu conheço mais ou menos sobre isso, que eu estudo, né? Mas ela por exemplo, ela tem um instituto dela, que chama Marina Abramović Institute. Ela se apresenta no MoMA, ela é tipo uma artista residente lá, e mostrando assim que era uma coisa que até 1900, e é baseado lá desde o que veio, desde que eu falei, de 1896, que veio o futurismo, depois vem o surrealismo, o dadaísmo, que na verdade eles eram praticamente coisas parecidas que tentavam negar um pouquinho o que vinha antes, né? E ganhar, e através disso ele chegou até 1970 e se transformou nesse movimento que era o que tomou para eles, né? Hoje em dia, por exemplo, eu que dançava balé clássico e tento dar aula de balé clássico, de vez em quando eu sou quase xingado na aula, entendeu? Porque é uma coisa, isso aí já passou, já não tem mais. Vai pegar uma companhia, o Bolshoi, o American Ballet Theatre, o Mariinsky ou qualquer um desses, e é obrigatório que eles tenham nas apresentações dela, né, no hall de apresentações, tem um nome específico, eu esqueci, muitas obras que são assim, bem questionáveis para alguém que quer, por exemplo, o Bolshoi, que era um balé russo, assim, bem como tu falaste, que teve toda aquela tradição, depois até comentando que os artistas foram embora, mas que conviveram lá e até um pouquinho antes da Revolução Russa, do que aconteceu na Rússia, e um pouco depois eram muito incentivados, continuaram sendo incentivados, né, mas fugiam porque precisavam ter dinheiro, né, precisava, inclusive a estampa da União Soviética durante até 1970, era o balé clássico que eles mandavam, ou as grandes obras, né, e as pessoas fugiam e tudo, mas para ver como teve toda essa mudança, e voltando, eu só mudei um pouquinho o foco para o balé clássico porque eu quis dar um exemplo, né, por exemplo, lá naquela época, em 1909, que tinha o Diaghilev, o Stravinsky, todas essas pessoas que iam para a França para poder trabalhar realmente, né? Porque lá nos teatros imperiais e que depois se transformaram os teatros da União Soviética, eles não tinham nenhuma liberdade política ou uma liberdade poética de criar, né? E também não tinham, apesar de serem um pouco, até terem um renome, terem uma posição um pouquinho melhor do que o povo em geral, mas estava nem se comparava com naquele momento que estava acontecendo na França, né, que era o centro mundial de arte, onde estava acontecendo todas essas coisas aí de negação, e já estava, não como ocorre hoje, porque hoje nós vemos, eu e o Regis, nós fizemos cadeiras juntos, né, que eram de performance, né, que inclusive não sei se não chegarei ao ponto dessas coisas da Marina Abramović, mas é como assim, pessoas que nunca fizeram nada, e é aí que eu queria chegar, na verdade, no conceito, ou como o Regis falou, a mulher deixa um saco de areia aqui que esqueceu, e daí a faxineira não quer tirar do museu, daí até onde a percepção e o que a qualificação que tem. Isso aconteceu, não sei se vocês viram esse documentário do Vic Muniz, chama Lixo Extraordinário, não sei se alguém já viu, assim, tá? E tem um momento que tem um saco de lixo dentro do museu, né? No MoMA também, lá, né? Eles estão leiloando na Sotheby's as obras que ele fez com o lixo, com o pessoal da favela desse lugar, que era um estuário, que era um lugar onde se joga de entulho, desculpa, né? E tem um saco de lixo. Só que dentro do saco de lixo tem um negócio de ferro, que era uma obra aquilo ali mesmo, entendeu? E a mulher tentou jogar fora, mostram como se fosse uma coisa engraçada, mas se a gente for ver historicamente, não acaba não sendo, acaba banalizando isso aí, me parece, né? Entende? Não só como instrumento político, mas a gente já não sabe, ou acaba afastando as pessoas, e eu ainda estou falando agora conforme o Roger Scruton falou, que, por exemplo, ele até usa num dos documentários uma frase do Oscar Wilde, que ele diz que a arte tem que ser inútil, né? Que a arte tem que ser por si só aquela beleza, despertar, né, essa apreciação estética da pessoa, né? Criar essa relação estética. Isso aí também tem o Luc Ferry, que eu acho que é um
é um filósofo francês, também fala ele é já um pouco mais do espectro mais à esquerda, assim, mas ele também reafirma isso. Então, eu entendo, né, o que tu falaste, né, Aurélio, só eu digo assim que eu estou tentando dar um enfoque um pouco diferente sobre o que as pessoas que não têm, né, tanto o conhecimento histórico que tu tem para poder analisar essa coisa da arte e que não entendem mas o que é isso? Que nem uma pessoa deixou um óculos, acho que essa aí ficou bem famosa, deixou um óculos e daí tava um monte de gente, uma galeria olhando o óculos, ele chegou, esqueci meu óculos. Um monte de gente. O que eu questiono é isso, Fernando, que é o seguinte, os ressentidos hoje fazem arte mundo afora, dizem, o que eles chamam de arte, seja lá o que for, mas a arte é um pouco do ponto de vista do espectador, né? Então, a gente, por exemplo, proibiram o comercial de cerveja lá, né, de mulher, não, que eram bem estéticos, né? Mas você vê que a maior audiência do YouTube no Brasil é o canal Condzilla, que mostra Sim, lá as cachorras e tal. Né? Beleza, eu acho aquilo interessantíssimo, é muito bem produzido. O jogo de imagens e um monte de mulher seminua. As perdidas são as mais procuradas, né? Então, o problema disso aí é o seguinte, bom, aí os caras vão lá, buscam até, tem recurso estatal para fazer esse negócio, para fazer aquelas exposições e tal, mas quanta gente vai? Quanta gente assiste isso? Me preocupa dos ressentidos se eles fizerem arte que tenha público, que reúna multidões e aí aproveitem disso para fazer discurso, como acontece muitas vezes. A questão do público... É o público que vai dizer, Bom, vai, Regis. A questão do público, ela é central nesse problema, porque a arte, até o século XIX, pelo menos, né, não era para especialistas, né? Era para todo mundo. Até não tinha a liberdade que passou a ter depois, porque ela muitas vezes tinha uma função política, né? Tinha uma função de propaganda nacional, religiosa. Outra, né? E no século XIX, nós vamos ter o início de uma ideia, arte pela arte, que vai se radicalizar no século XX. E a arte vai ser mais uma instituição que vai ser tomada num conflito de agente principal entre os artistas e o público. Na verdade, os artistas resolvem que a arte a opinião do público não interessa. O público é ignorante, quando gosta é pela razão errada, né? E quando não gosta também é pela razão errada. E, assim, sempre existiu o kitsch, né? Claro, o termo é recente, mas, assim, aquela arte que, na verdade, era para enfeitar a parede, né? E era feita pelo pedreiro, exatamente. Precisava ser pelo artista consagrado, né? E isso nós temos hoje. Tem artistas do século XX, né? Principalmente XXI também, que ganharam milhões de dólares, né? Fazendo aquelas imagens, assim, tipo Natal, né? O artista que tem um texto que é o artista mais odiado do mundo, é um americano, eu acho que ele morreu já. E ele pintava só cenas bonitas de Natal, vamos dizer assim, de neve, umas casas do século XIX, entre aspas, né? E é um tipo da coisa que a mãe da gente gosta, né? As mães, as namoradas, alguns homens esquisitos, né? Ai, que fofo, né? Que bonito. Existe essa arte, esse artesanato que não tem uma maneira correta de distinguir, porque também pode dizer que é arte kitsch, né? Mas a arte institucionalizada, ela foi tomada pelos artistas, e os artistas resolveram que o público só atrapalha, né? Até tem uma briga, né? Porque o público sentiu que não era mais desejado e parou de ir nas exposições, nos concertos, né? Eu, particularmente, gosto de música contemporânea, né? Gosto de Stockhausen, por exemplo, pegar um bem maluco que disse que o atentado de 11 de setembro foi a maior obra de arte do mundo, depois ele se desdisse, né? Porque eles têm essa ideia da performance, da importância política da arte, e que existe, né? Eles querem ver o artista não mais como um servo
que vai fazer a parede bonita, vai fazer uma música de fundo, né? Eles querem o artista que transforma a sociedade, que transforma a cultura, né? E, paradoxalmente, eles se tornaram cada vez menos orgânicos, ou cada vez mais inorgânicos. O que eu quero dizer com isso? Cada vez mais distanciados do público, né? Então, quem é o artista que hoje tem contato com o público? É o pagodeiro, né? É o cara do... o cara do Condzilla, que ele fala, né? Eu não sei bem o que é eu isso, gosto, mas eu gosto de... É funk, né? Eu acho isso, né? Funk, é basicamente funk, mas eles abraçam todo estilo de música, não é? Não é um Mas problema de tem estilo uma musical, arte também que é um estilo de videoclipe. Não, Tem uma arte agora que é acessível a todos, né? Ou pelo menos as mulheres atraentes. É o TikTok, né? Fica só umas gurias lá dançando, e se mostrando, e se sacudindo, assim. Aqui não vai aparecer o sacudindo os peitos, né? Mas enfim. Na dança, a gente tem muito isso, né? Eu vou fazer um jazz. Aí é um cara lá, geralmente um cara gay, né? Que vai mostrar o quanto ele é gostoso sofrendo, entre aspas, se contorce, faz não sei o quê, com uma música bem bagaceira, romântica também, né? Anos 70, assim, de flash dance. Ou também umas raparigas gostosas, né? Que eu vão vou dançar. Rifar meu coração. E você lembra disso? Nas nossas mostras de dança lá da faculdade de dança da URGS, né? Tinha esse tipo de dança. Agora tem, como é que é o pessoal, como é que é aquela arte da maqui, que é negócio das coreanas? Aquela dança... K-pop. Não, tem um nome... Hã? K-pop. É K-pop, coreano. É Korean pop, né? Isso. Tem uma série de artes contemporâneas que estão resgatando esse gosto popular. Mas aí o que elas são taxadas? São taxadas de kit, são taxadas de bagaceiro, são taxadas de apelativa, são taxadas de ruins. Nem sempre são tão ruins quanto parecem à primeira vista, né? Muitas vezes há ali uma tradição... Não, eu não estou falando só da coisa lúbrica, né? Às vezes, realmente, ali há uma preocupação com um aspecto performático, às vezes, muito difícil de fazer, né? Vai fazer o quadradinho de 8, né? Consegue, Fernando, apesar de toda a tua... É fácil? Acho que consigo, mas não faria. Não faria em público, né? Mas, enfim, agora tu imagina um cara da periferia que vai aprender através de vídeo, né? E vai tentar imitar aquilo lá. Na verdade, ele não aprende só do vídeo, ele precisa de uma cultura que diz mais ou menos quais são os segredos para fazer aqueles movimentos. Aí, na dança, a gente tem toda uma discussão. Vão ter que ensinar eles a fazer isso sem se machucar, porque, enfim, assim, meio que caindo de paraquedas, sem uma técnica estruturada, os próprios bailarinos se machucavam muito, agora eles tomam mais cuidado. E esse pessoal que faz essas danças urbanas, como eles chamam hoje em dia, né? Muitas vezes eles fazem da maneira intuitiva, da maneira que parecia mais prático, e se machucam bastante, né? Isso tem mudado, né? Tem toda essa questão da técnica, está entrando nessas danças, nessas artes bagaceiras, vamos dizer assim, né? Tem bastante técnica, e eu não sei, assim, eu acredito que pode melhorar muito, né? Só que há um total, ou um grande descolamento entre a arte que vai ganhar o concurso para ser professor, o professor de arte na universidade, né? E o artista popular que realmente tem algum contato com o público. Aí surgiu aquela falsa dicotomia. Se o público gosta é porque é bagaceiro, porque é uma porcaria, porque é gosto popular. E aí não tem mais um diálogo com a população. Eventualmente, o povo comum vê as obras conceituais e gosta. Pelo menos a gente tem essa ilusão, né, Fernando? Ou pelo menos eles não querem dizer que não... Não, tem um problema. Tem um problema os do que bicho. vêm conversar com a gente são os que razoavelmente gostaram. Veja bem, ali, né? Se o pessoal ganha eleição, isso me incomoda, tá? Agora, eu vou dar um exemplo do que não me incomoda. Uma vez eu era conselheiro estadual de cultura e, claro, eu recebia convite para todas as inaugurações aqui. Daí fui na inauguração do que era uma mistura de performance com instalação. Fizeram um negócio assim que era performance, teatro e instalação. Uma coisa meio junta, tá?
Aí tinha até uma pessoa comigo e tal. Aí eu vi aquele negócio e tal, ficava pensando e tal. Eu gosto de prestar atenção. E aí no final veio a TVE me entrevistar. Ó, conselheiro, tá aqui e tal. O que você achou? A TVE, a TV Educativa do Estado, né? Aí, o que você achou? Momento tenso. Não, que nada, eu fui bem relaxado, eu fui bem tranquilo, não, achei ótimo, excelente iniciativa e tal, gostei dessa parte. Eu achei alguma coisa, porque eu fiquei prestando atenção para achar alguma coisa para elogiar, entendeu? Aí a pessoa comigo depois disse, poxa, Aurélio, você mentiu. Eu disse, não, não é que eu menti, né? Quando eu ia falar mal do pessoal, eles tentaram, né? É o jeito, eu também tento, todo mundo tenta. Eu escrevo as coisas, às vezes o pessoal não gosta de ler, e aí? Agora eu não fico ressentido, o pessoal não leu, não leu, eu fico triste. Só fico triste. Não é? Agora você vai. Eu gosto de Chitãozinho, eu gosto muito de música de orquestra, você sabe disso, né? Adoro e tal. Né? Tchaikovsky, Beethoven, essa coisa toda, o chamado clássico, né? No popular é o clássico. Mas gosto também de ver 69 milhões de visualizações o show do Chitãozinho e Chororó com o Bruno Marrone. Acho que eles têm vozes interessantíssimas e tem Interessante é sempre uma palavra suspeita, né? Que tem aquele grupo musical que faz lá, os caras com os instrumentos, eles contratam os melhores. A iluminação. Cheio da grana, né? Não é só cheio da grana, eu sou os caras que eu respeito, né? E são de direita. Eu digo que eles conseguem contratar os melhores porque eles têm dinheiro também. Eles atingem uma camada. Inclusive, sertanejo, hoje em dia, acho que nós já falamos sobre isso na outra vez, né? Que o sertanejo é o rico, né? E o funk é o pobre, né? Isso gente dá para ver bem essa diferenciação. E o sertanejo é de direita, completamente de direita. Isso, e de direita também, rico de direita, heterossexual, branco, todas as coisas. Entendeu, né? E canta sobre o amor, que daí não... Que na favela, acho que foi o Regis falando. No caso do nosso sertanejo, nossa chamada música romântica, ela é a tradição de Portugal, que é a canção de maldizer. O brasileiro. De choro, né? É música de corno. Toda a nossa música, 90%. Canção de maldizer. Canção de maldizer, que no Brasil é música de corno, né? E em Portugal também, né? Aliás, Portugal, eu tive em Portugal, você bota FM lá, 90% das músicas que tocam na rádio são brasileiras. Incrível isso. Enfim, essas coisas. Mas a música de corno ela tem uma tradição muito grande em todas as áreas, na MPB também, né? Por que você foi embora? Até o Chico Buarque, né? Canta muito música de corno, né? A expressão famosa que é assim: sertanejo é bom, sim, tu e que não é corno, ou não sabe. Exatamente. A boate azul, né? Não sei se era homem, se era mulher. Enfim, é importante. Bem assim, cara. Pois é, mas então é isso, por exemplo, eu acho que bem o Regis ressaltou e até o Aurélio também está corroborando, né? Por exemplo, até o sertanejo, mesmo sendo de direita, branco, tem uma parcela desse pessoal que aprecia também o sertanejo. Por exemplo, tem gente na nossa faculdade, vamos dizer, tá? Que odiavam por odiar, que na verdade tem gente que gosta escondido, né? Mesmo porque tem o sertanejo universitário, né? O pessoal é muito fazido, como se diz, né? Sim, daí ele não pode, entendeu? Chegou, principalmente numa faculdade federal hoje em dia, tá? Tem certos gostos que tu admitir em público, né? Até nós vi uma charge outro dia, que eu lembro que era tava o cara dando aula, dizendo assim, agora nós vamos estudar sobre os gêneros e não sei o quê, e era o professor dando aula, né, assim, no quadro, acho que tu viu isso também, e daí tá os alunos conversando, tem um perguntando assim, desculpa, essa aqui na aula de cálculo 2, assim, tá vendo? Daí, de engenharia de cálculo 2, que isso já tomou até essas ciências mais duras, entendeu, dentro da universidade, né, então muitas coisas que, por exemplo, foi como eu contei que aconteceu comigo, muitas coisas que até, por exemplo, eles atribuem ao Regis que me convenceu a fazer tal coisa, porque o Regis é abertamente, como se eu não fosse, mas mais abertamente, né, de direita. Você não consegue acreditar, Fernando, que tu é conservador de direita. Então, se tu chega e, por exemplo, eu chego assim, eu gosto de sertanejo, por exemplo, nós ia numa festa na faculdade, de jeito nenhum tocaria sertanejo, entende? Assim, apesar de muita gente ali
E Forró pode, sertanejo não. isso. E ao mesmo tempo que a faculdade também mantinha um grupo de balé clássico. Entendeu? Daí começou, lembra? Começou briga. Por que não tem negro? Por que não tem grupo oficial de funk? Porque daí começa todas essas digo, com bolsa de extensão, sabe? Para poder fazer, porque tem que contemplar todo mundo. E daí começa esse tipo de discurso, que é o que tu falaste mesmo, né? Que é um discurso ressentido, mas que daqui a pouco ele passa, né? Passa esse ganho. Não, mas né? se ele tiver público, eles não têm público. O funk é de direita, o funk é politicamente incorreto. O funk, se você vai entrevistar os funkeiros, eles querem ganhar dinheiro, eles querem se dar bem na vida. A base do funk é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro nunca elegeu ninguém de... Os também são assim, Aurélio. Nunca elegeu ninguém de esquerda. O Rio de Janeiro teve o voto mais de direita em 2018. Então não tem problema. O pessoal não ganha da eleição, tá tudo certo. A gente conversa. Esse negócio, deixa o pessoal fazer o que quiser. Agora, tem essa questão do dinheiro público, né? Por que dá o dinheiro público para coisa e tal, né? Aí me lembro que eu também fui conselheiro. Artista consagrado, inclusive. Né? Eu fui por 8 anos conselheiro curador da Fundação Cultural da Bahia. Da FUNCEB, exato. Né? E aí, numa reunião do Conselho Curador, eu era o único representante da sociedade civil. Numa reunião do Conselho, eles chegaram, estavam lá, poxa, nós temos aqui um problema dos bailarinos concursados, vocês que são da dança. Né? O Estado tinha bailarinos concursados. Que tá com 60 anos não conseguia dançar mais, né? Não, aí o chefe de gabinete do negócio lá disse, da Secretaria de Cultura, disse, olha, a gente está tentando fazer um tipo de espetáculo que permita, assim, né? Inclusive. Quando eu estive lá, né? Isso é lá no Vale Castro Alves, né? Eles chegavam sim, exatamente. Eles não conseguiam mais. Inclusive, teve uma época que eles recebiam e não deixavam eles ensaiar. Não sei se chegasse a pegar essa época aí. Eles deixavam, os caras batiam um ponto, iam para casa e não deixavam eles ensaiar, porque não tinha mais como. E daí eles começaram a fazer contratados, né? Até lá na FUNCEB mesmo, né? Eles têm essa escola de tecnólogo de dança, que é um curso de 2 anos lá ali perto do Pelourinho, né? Ali é um casarão azul, que é a escola de dança da FUNCEB, né? Uhum. Exato. Que eles fazem essas formações. Inclusive, eles faziam isso. Não, eles dão aula. A maior parte deles dá aula. Não. Mas eles dão aula, mas antes, alguns anos, as pessoas eram concursadas. Aí depois eles começaram a fazer contrato, né? Para os professores lá, né? E, inclusive, lá tem aula de funk, de street dance, tudo que tem, que imagina... Né? Teve alguns que alegaram... A UFBA é bem moderna e inclusiva, para não dizer outra coisa. Não, a UFBA mas eu gosto do pessoal, por exemplo, das artes cênicas. Acho legal. Fernando é pós-graduado lá. E outra, eu gosto da Faculdade de Artes Cênicas, por exemplo, lá no Teatro Martim Gonçalves, que você conhece, né? Já fui ver coisas lá, acho excelente, me dou muito bem com o pessoal. Eu sou o direitista que mais se dá bem com o povo de esquerda, porque eu começo a conversar com eles, daqui a pouco eles estão virando para o meu lado, né? Porque... Primeiro um esclarecimento aqui, eu não sei se o Fernando é de direita, mas ele o que ele defende, que são posições moderadas, ponderadas, é considerado de direita. Isso já é uma distorção. Né? Sim. E a arte, que deveria ser para ajudar a reflexão, consciência crítica, que não no sentido de comunista, né? Ela não é mais nada disso. Né? A arte institucionalizada é um fora Temer, ou agora ele não, enfim... Isso, essa radicalização, né? Por exemplo... Isso é uma radicalização, uma pasteurização, né? É uma homogeneização muito grande, e aí é dose, porque, assim, vamos mostrar a diversidade, vamos mostrar novos talentos, vamos mostrar a cultura de povos de periferia e tudo mais, mas eles não são inclusivos em praticamente nenhum sentido, exceto daquilo que reforça a narrativa. Por exemplo, o funk sempre vai ter uma pedagoga, né, para pegar algum funk que vai fazer alguma crítica à sociedade e à polícia, né? Mas, claro, ela vai evitar aquele funk que os alunos gostam, né? Que vai falar de cachorro, assim, liberdade sexual. De um que jeito... não é bem verdade, é quase que uma uma supremacia masculina. E heterossexual.
Normal. Então, o patriarcado, mas da favela pode. Agora não pode dizer favela, tem que dizer comunidade. Né? Isso, tem toda essa... Então, essa questão da arte, ela foi apropriada, né? Ela foi tomada, ela foi invadida e dominada por grupos políticos, né? Que tomaram conta do campinho. Né? É difícil, assim... Bom, não é difícil, né? Mas nas instituições é quase impossível. Onde é que vai ter alguma liberdade paradoxal? Bom, a coisa orgânica, pode surgir qualquer coisa, realmente é imprevisível, mas ainda assim também haverá esforços para cooptar esse pessoal, inclusive cooptar com dinheiro. Né? Vai haver eventos que conseguem escapar desse domínio, aí vão dizer, não, isso aí é coisa das gravadoras. E de fato é. Né? As gravadoras, elas intensificam aquelas tendências que eles acham que está dando certo ou que podem vir a dar certo. Né? Isso existe, não há como questionar. Existe a questão da música erudita, né? Que ela é basicamente um luxo gigantesco. Nunca houve músicos tão tecnicamente capazes e com tanto tempo para ensaiar, né, quanto hoje em dia. Então, pode dizer assim, quando Beethoven regeu a nona sinfonia pela primeira vez, né, deve ter sido horrível, não só porque ele estava meio surdo, mas também porque os artistas não tiveram tempo para ensaiar. Então, não teve uma execução com a qualidade que a gente está acostumado hoje. Né? Então, há uma complexidade, e a gente poderia dizer, bom, os músicos nunca estudaram tanta música quanto hoje. O cara da orquestra, o violinista, o quinto... Ele é muito especializado, Uhum. É extremamente profissionalizada, né? Mas quem é que paga, na verdade? Né? Aqui no Brasil é sempre o Estado. Né? Não, no mundo, orquestra no mundo inteiro. Sim, mas aqui no Brasil, que é um país pobre, obviamente quem paga é o público, mas não o público que vai assistir. É o público no sentido do contribuinte. Né? E isso, eu gosto muito dessa arte velha, né? Engessada, que tem todos os defeitos de extrema seleção, de seleção de gente que toca super rápido, muitas vezes, até há todo um questionamento de se eles tocam em andamentos que são vagamente parecidos com o que os artistas propuseram ali no século XVIII, XIX. Provavelmente não, provavelmente mesmo Beethoven é tocado muito rápido. Questão do balé, o balé que se tem hoje, mesmo balé de repertório, se dança de maneira muito diferente, né, Fernando? Sim, é ginástica olímpica, né? Os corpos de hoje em dia são atléticos. O corpo de antigamente dava para o gasto, né? Enfim, pode ver até os saltos, né, que as pessoas dão hoje em dia, principalmente os homens, é inacreditável. Bom, dá para acreditar porque a gente vê, né? Mas é muito atlético e o cara dura pouco tempo nessa função também, né, Fernando? Sim, tá com mais de 40 anos, né, Fernando? Tá mais difícil agora de fazer conseguir um primeiro ainda papel. fazer a aula, eu vou conseguir me machucar meu ombro ainda por cima. Vai fazer a Großvater Tante. E eu também, né? Nós dois podemos fazer esse papel. Não, o Fernando, a gente aqui, né, que a gente é de direita porque tem um charme ser de direita, né? O negócio ajuda. Vocês que estão na dança deve dar, dizem que ajuda também, né? Não sei como é que vocês estão, assim, de eleitorado, né? Mas se tá funcionando... Não, direita dá charme, sim. Foi ontem engraçado que um cara falou pra ti, hein, Regis? Desculpa, Aurélio, tava falando aí. Não, eu só queria... Eu vou deixar você falar, mas depois vamos tentar encaminhar para o epílogo para a gente retomar a proposta inicial, para a gente poder concluir em cima da proposta inicial. Tá. Não, até ontem, né? Nós estávamos no bar, eu e o Regis, e tem um amigo nosso, o Marzo, lembra? E ele até comentou, lembra? Eu não sei porque tem certos grupos que eu converso e para eles eu sou reacionário, sou muito de direita, e outros eu sou muito de esquerda, né? Então, não, é assim mesmo, cara, não se preocupa, porque são os mesmos grupos que estão meio... Nunca aconteceu comigo. Nunca ninguém achou que eu fosse de esquerda. Pois e tu foste, né, Mauro? Não. Estou dizendo depois que eu me assumi como direita, eu não tenho essa crítica. Claro que tem os radicais, por que você não dá alma por Trump? Bom, mas aí também eles são bastante minoritários, né? Por que tu o quê? Por que você não dá alma por Trump?
Pelo Trump, que ele fica torcendo, faz tudo. Como eu tenho um amigo que ele, cara, posta todos os dias, né, no Facebook, sei lá, em tudo que é rede social, dizendo que o Biden roubou, que não sei o quê. Eu acho que o Biden roubou. Não, tudo bem, mas o cara se dá o trabalho, daí já começa com todas as teorias da QAnon e aeroporto de Denver e não sei o que mais, entendeu? Mas acho que aqui a gente tá reforçando essa falsa polarização, porque não é só a QAnon que defende o Trump. Há pessoas que dizem, olha, o Trump é execrável, ele é isso, ele é aquilo. Mas é menos pior do que... Claro. Mas ele não conclamou o pessoal para invadir o Congresso, era só para dar um calor ali, como a esquerda sempre faz, né? Só que aí também, se deixar entrar, eles entram, né? Então, em qualquer lugar é assim. Em qualquer lugar, né? Sempre vai ter... Junta 10 mil pessoas, vai ter uns malucos no meio. Que vão tentar entrar. Não, já quebraram o Congresso. Já quebraram o Congresso nosso aqui mais de uma vez. Aí, nesses de manifestações artísticas expressivas do Black Lives Matter, né, queimando, mas de maneira pacífica, né, a propriedade alheia, isso tudo bem. E se há ocaso, e sei lá quem defendia, ok também, está defendendo uma coisa que tem que defender. Aí o outro diz que vão lá e mostrem que vocês não estão concordando, estejam presentes, ele está conclamando um golpe. Isso inclusive, a coisa da QAnon é parte da armadilha que a gente tem que tomar cuidado para não cair. Não, inclusive a gente sabe que dentro disso aí tinha gente de tudo que era... Né? Inclusive, muito provavelmente, gente infiltrada, provavelmente foram eles que começaram. Vou entrar na questão do infiltrado, porque no Black Lives Matter, a maioria das pessoas também ia com a ilusão de que ia só mostrar que eram de alma pura. Mas tinha os loucos que iam lá, vão queimar e vão saquear. Vão aproveitar. E deixavam também. Né? Aí também não é só a culpa dos que tentavam. É a culpa dos que... Não, então é melhor deixar, porque não, lógico, porque os caras não vai segurar. Não, então, e de mais a mais, deixar também tem um lado político, né? Deixa os caras quebrar tudo, e aí quebra, você na primeira vez eles têm apoio, na segunda tem menos. Lá pela 10ª vez de quebra, o povo vai querer ordem. Porque as pessoas têm uma tendência revolucionária, mas têm uma tendência de ordem. Então, se você sabe que aquilo não vai chegar a uma tomada de poder, de fato, porque uma coisa é a Revolução Russa, Revolução Cubana. Ali é uma tomada de poder. Que você... havia a perspectiva de uma tomada de poder. Mas quando não se trata de tomada de poder, às vezes é melhor deixar o cara depredar. Depreda, vai. Tá. Daqui a pouco eles estão queimados com a opinião pública. Daqui a pouco está inviabilizado o negócio. Mas eu quero voltar para a arte para a gente poder ver. Se a opinião pública for muito bunda mole, o problema é quanto você doutrina a opinião pública. Mas eu queria concluir aqui a questão da arte, né? Que então é uma falsa dicotomia, essa questão do Scruton, né? O maior problema que eu identifico não é na arte contemporânea ou moderna, é que pessoas de baixa qualidade artística tomaram conta institucional do cenário, né? E eles conseguem se perpetuar, até porque também nós temos um problema de uma safra, seguidas safras de baixa qualidade jornalística também, né? E o público não tem sido muito educado, até porque a gente diz, não, temos que escolarizar todo mundo tem que estar na escola, mas a escola pode virar uma grande creche, não precisa ensinar, se ensinar dá problema também, né? Inclusive, assim, agora, especificamente nesse campo da arte, a gente podia ver até porque tu falaste agora em jornalistas, né? Tu vê antigamente os críticos que eles estavam inseridos, né, no hall das artes, tipo, tinha uma crítica que chamava Bárbara Eliodora, talvez. Eu lembro, Bárbara, né? E aquela mulher ali... Fantástica! Assim, eu gosto muito de teatro bom. Ela realmente falava assim, não tava com medo. Hoje em dia é tudo... tu ganha isso aqui. É como, por exemplo, um cara que vai julgar um restaurante Michelin, sabe? Assim, que daí, tu me dá uma estrela aqui, tu ganha comida pro resto da vida, entendeu? Ela não, ela era assim. Tem uma outra também, uma americana. O Gerald Thomas reclamava. Isso. Sim, porque os caras não faziam, entende? Eles pegavam e faziam coisas, e é isso que também tá faltando, realmente. Claro que nesse país a gente até... Não, sei que você quer coisa pior que Zé Celso Martinez.
Sim, pois é, e é um cara amado, né? Desde o desde há milhões de anos, né? Não, Eu acho, ele tem aquele destaque pela militância, só isso. Isso. Não tem substância. Não adianta, então ele não É. vai a lugar nenhum. Amado por Eu quem? não tenho tanta certeza que amado o por Martinez esse- seja tão ruim desde o início. É Mas isso, também isso, quando ele começa Fernando. como artista, ou político, ou cientista, quando vira idolatrado, ele fica imune à crítica e aí ele perde o retorno que a crítica dá. Sim, mas quantos seguidores ele tem? Quantas pessoas sabem quem foi Zé Celso de Martinez? Pois é, não, mas é isso. Por exemplo, dentro da é que é isso que é o grande, onde a gente vê, onde se perpetua essas coisas é na universidade, né? Quem é o grande artista do Brasil? O Chitãozinho Chororó, Zé de Camargo e Luciano. Quem mais? Alguém do funk aí que vocês lembrem? Anitta? Sei lá, é isso, o Brasil é isso. Essas pessoas. Funk? Anitta é funk? Não Funk sei. chique. É funk, tá. Beleza. Agora, artes plásticas. O que existe no Brasil hoje de artes plásticas? O que existe de artes plásticas? O Vicky Muniz. Tá, mas quantas pessoas apreciam a arte dele, Fernando? Chega a milhão? Dá milhão, como dizia o Ciro? Eu acho que eles nem conhecem. Eu falo sobre ele nas aulas, as pessoas nem sabem quem é, coitado. Sim. Coitado, não, ele tá bem. Até que ele foi esperto e foi morar nos Estados Unidos, né? Sim. Mas é como diz aquela pergunta do Ciro Gomes, retórica: dá milhão? Quer dizer, dá bilhão. Não, agora, por exemplo, foi Romero Brito. Romero Brito é execrado por algumas pessoas. É um tipo de Romero Brito agora é de direita, né? Então, pronto. Tá tudo certo, meu filho. Eu não estou preocupado com isso, realmente. Aqui, para vocês. Eu não estou ouvindo vocês porque eu tive que tirar o... que lindo. Tive que tirar o negócio de ouvido, mas aqui tem uma obra minha, aqui, ó. Fiz uma livre da prefeitura. Que maravilha. Minha esposa que gosta disso. Em 1980 e alguma coisa. Não, mas é que não tem essa cultura de pintura, por exemplo, hoje em dia. É bem verdade o que tu falaste, não tem um pintor que seja reconhecido nacionalmente, que fale com as pessoas que não sejam desse métier mesmo, né? Que todo mundo conheça, como tu falaste, como o Chitãozinho Chororó, ou a Anitta, ou não sei o quê, em artes plásticas estão. Qual é o grupo de dança que leva multidões no Brasil? Qual é qual é a literatura? Vocês consideram literatura arte? Qual é o escritor que os brasileiros veneram hoje? Ele vende. É mais fácil de vender para você, né? O escritor mais venerado do Brasil vende mais de 2.000 exemplares. Entenda, nós estamos falando sobre uma não expressão artística, quer dizer, uma expressão artística de nicho e de um nicho cada vez menor em termos de... Agora, o Regis falou uma coisa, a arte ruim, não sei o que, tem muita arte ruim. A arte ruim teve em todas as épocas. Não pense que na época de Beethoven todos os compositores eram geniais. Isso aqui é uma releitura também figurativa, mas um pouquinho mais distorcida, com um pouquinho mais de liberdade. Maravilha. Impressionista. É impressionista? Acho que é mais para fauvismo, né? Pelas cores ali, né? Mas o fauvismo é uma que se separou, né, do impressionismo ali, né, na verdade. Eu acho... Mas não, tem razão, né? Nós estamos, na verdade, o que a gente tá só querendo ressaltar aqui, porque nós utilizamos o Roger Scruton e ele não está falando sobre o Brasil, né? Se ele viesse, claro, não, inclusive a opinião dele sobre o Brasil é a pior possível, né? Sobre os admiradores dele, ele não teve uma opinião muito boa. Não, ele disse, eu não entendo como um país tão não civilizado quanto o Brasil. Ele disse algo nessa linha e tal. Mas tá tudo bem, gente, tá tudo bem, eu acho que... Tá, tudo bem que se a gente for para Lisboa, a gente vai ver muita coisa, mas os caras estão curtindo o que a gente curte também, né? Não adianta. E em todas as épocas, agora, o que é legal, Regis, você disse assim, a arte antiga, né? O antigo, o que o Beethoven chegou até nós, o Michelangelo chegou até nós. Ele passou no teste do tempo. O teste do tempo, você vai ver, por exemplo, vamos pegar 1500, o Dürer chegou até nós, o Leonardo da Vinci chegou até nós,
o Michelangelo chegou até nós, eles chegaram. Do que chegou até nós não tem nada ruim, ainda que pudesse ser ruim no tempo. Como você dizia, assim, por exemplo, você pegar. Hoje, se você Shakespeare era considerado muito bruto na época dele. Sim, mas hoje é considerado de altíssimo bom gosto. E sofisticado. Sofisticado e tudo mas mais. Mas é considerado assim muito sangue e tripas. E falar em sangue e tripas, você for numa igreja católica hoje, eu sou católico, o Jesus Cristo está sangrando na imagem. Isso é uma inovação da Renascença. Cristo, eles o querem sangrando. Isso era chocante na época. Quando começou, era extremamente chocante. Como é que você põe Jesus Cristo para sangrar? Ele não sangrava antes nas primeiras imagens, nas primeiras representações. Então, o que passa no teste do tempo, para mim, tem um valor. Isso é interessante. Isso aí é bem ressaltado também, até pelo Scruton, né? Ele fala assim, o que chegou, na verdade, é o que tem esse valor, exatamente o que tu está falando. Eu estava até lendo antes de nós conversarmos com uma matéria sobre ele ali, né? E ele estava falando sobre isso, que realmente essas obras, que até naquele momento poderiam não ser realmente alguma coisa, como tu deste o exemplo aí do Cristo. Van Gogh, né? Isso. Van Gogh. O cara foi solenemente ignorado. O Gauguin tentou dar uma atenção, mas ele acabou brigando com o Gauguin, né? Sim. Exatamente. E tem mais uma coisa que eu queria falar agora sobre o contemporâneo. É claro que o Brasil, o Scruton não vai muito, porque você vê, por exemplo, quer ver o André Rieu. André Rieu, não sei se vocês conhecem, aquele um maestro, né? Um maestro performista, digamos assim, né? Mas é um maestro de música, assim, de várias... Ele pega o antigo... Erudito, né? Não, ele pega o erudito, ele toca todo o erudito. Ele transforma... Ele toca Shostakovich. Não, ele consegue botar a valsa número 2 de Shostakovich numa praça qualquer, em qualquer lugar da Europa, e as pessoas dançando aquilo, gente. Mas a multidão dançando aquilo. Isso é inimaginável no Brasil. Se você botar a valsa número 2 de Shostakovich, ninguém sabe o que é no Brasil. Você vai pegar... Não tem 100 mil pessoas que conhecem. Sabe que é uma valsa. Nós usamos, lembra, para uma apresentação na Casa de Cultura Mário Quintana, né? A valsa número 2, e as pessoas gostam porque ela é muito dançante, na verdade. Ela é extremamente dançante. Claro, mas ele também dançar nessas versões orquestrais tem muita quebra do ritmo, é difícil de dançar da maneira orquestrada. E tem outras coisas que são populares e passam no tempo. O tango nasceu como um ritmo popular. Sim. É um ritmo de bairro em Buenos Aires. É claro, ele vai se sofisticando, evidentemente, ele ganha a atenção do mundo, mas ele passa no teste do tempo. O tango passou no teste do tempo. Sim, isso tá. E se alterou, né? Tem o tango de milonga e tem o tango de show, né? Exatamente. Tango de palco. Entre outros. Entre todos. É que hoje em dia tem inclusive a má performance, como nós estamos falando, né? Essas danças que eram popular, que nasceram mesmo, né, do povo e que estilizaram, né, tem esse nome, dança de projeção, que se chama isso aí, isso. Que, por exemplo, tem um festival aqui no Rio Grande do Sul, que é um festival, aquele em Santa Cruz do Sul, sabe, é o Enad, eu não sei, não é Enad, sei lá, Enart, isso, que os caras, os gaúchos em si, eles odeiam, né, porque os caras vão lá, dançam balé clássico. Sim, o cara que dança balé clássico ganha na chula, né? Porque o cara faz umas piruetas lá que o peão jamais vai conseguir fazer, né? Os caras fazem aula de balé clássico para poder competir, para ver aqui. Essa coisa das danças ucranianas, né? Agora virou um balé também. Eu acho que sempre já mais ou menos foram, né? Mas... Sei, bom. Quando? Século XIX? Mas qual é? Eu acho que... Século XVIII? Qual é a pergunta É coisa do século XIX, final e XX, né? Qual é o título desse programa que vocês tinham proposto? Tá lá na... Olha lá. A falsa dicotomia entre as belas artes e a arte moderna. Que ótimo. Então chegamos à nossa conclusão de que a dicotomia é falsa. Aí a minha conclusão é essa, com respeito aos meus pares. Eu sempre gosto, por isso que ninguém me chama de esquerda, viu, Fernando? Porque eu tenho respeito aos meus pares. As pessoas dizem, não, mas essa arte é uma porcaria. Eu digo, tá bom, beleza. É que nem o Vargas Llosa, quando falou que a internet era o fim dos tempos, não sei o quê, que agora não vai ter mais boa literatura e tal. E o Jerônimo Teixeira, que é meu amigo, desancou ele. O Jerônimo Teixeira, na época, estava na Veja, desancou. Sabe, o Vargas Llosa está dando opinião de velho, que passou o tempo dele
e ele está achando que tudo que vem depois não presta. Depois de mim o dilúvio, né? Claro que depois de mim não presta. Claro que tudo que veio. O que veio antes de mim eu me aproprio. O que veio depois de mim, tomara que só lembrem de mim. Eu quero que o futuro diga que a civilização morreu quando eu morri. Então, eu tenho um amor próprio muito grande, não tenho esse problema nenhum de amor próprio, pelo contrário. Então, não tem problema em chegar lá. Agora, que a dicotomia é falsa, eu não tenho a menor dúvida. Agora, se a nossa turma de direita quer dizer, olhe, o funk é uma porcaria, está bom, não tem problema. Mas não vamos brigar com esse povo, que esse povo vota, viu? Na música erudita tem bastante coisa ruim, mesmo das obras do período romântico, né? Só que elas raramente são tocadas. Exatamente. E quando por isso que não é tocado, porque não é muito bom. Né? Não, e você chega lá, agora dilema moral. O que eu não suporto é dilema moral. Não vamos tocar a Cavalgada das Valquírias de Wagner porque Wagner era nazista. Não, ele vamos não era nazista. Tá. Sim, porque as pessoas dizem, não estou dizendo que ele era nazista. O Karl Orff, o pessoal também dá essa... Também. Essa coisa, assim, Shostakovich foi conivente com o regime soviético. Sim, daí... Ele ia ser morto, né, se não fosse conivente. Não, então essas coisas... O pessoal reclama mais porque ele voltou, né? Não, agora, quem não tem perdão, realmente, aquele da Venezuela, não tem, realmente, o maestro aquele. Eu não vejo mais nada dele, por mais talentoso que ele seja. Qual maestro? Me fugiu o nome dele agora. O grande apoiador do Chaves, não. Que recentemente fez o meia-culpa, né? Eles têm que fazer, eles acabam fazendo meia-culpa, porque quando vê que o negócio tá ruim pro lado deles, né? Esqueci o nome dele, eu conheço bem ele, tá, mas esqueci o nome. Não, eu acho que as coisas não são assim, entendeu? Acho que... E agora vamos para Vaca Fria. E o pessoal que quer cancelar o Chico Buarque porque ele é de esquerda, ou o Caetano Veloso porque ele é de esquerda. Tem gente querendo cancelar eles por causa disso. Porque o Caetano é de esquerda, é oportunista. Não, o Caetano seria um mau cantor, um mau compositor e tal, aquela coisa toda. Gente... Ele não é um excelente cantor. Comigo não tem fogo amigo. Quem me conhece sabe que não tem fogo amigo. Então pode me bater neles à vontade. Se eu escutar, eu escuto em silêncio aqui, em segredo, não tem problema nenhum. O que eu ouço no meu fone de ouvido. Nem o vizinho sabe o que eu ouço. Nem a minha esposa sabe o que eu ouço. O artista que se mete com política, né, e ele se mete quase sempre de esquerda, o problema é que eles não entendem nada, geralmente, de política, e eles vão numa onda, né? Na faculdade de dança, a gente tem uma professora que ela concorda com quem está falando com ela, né? Sem ser de direita ou ser de esquerda. A opinião de é verdade. Muito bom. Se tu fala uma coisa, se tem público em volta, não, isso aí tem que tomar cuidado. Então, sabe perfeitamente quem é, né? Eu costumo dizer o contrário, mas se me pedirem... Mas até esse negócio é estranho do Caetano quererem cancelar ele agora, né? Isso aí é... O pessoal de direita quer cancelar ele sob a pecha de que ele seria pedófilo. Né? Mas tá fazendo. Peraí. Paula, não sei o que lá. 50 anos, isso aí. Eu tenho vários amigos de esquerda que dizem assim: Aurélio, quando você implantar a ditadura, você lembra de mim, tá? Não, claro, não tem problema. Não vai tocar só música, viu? Isso aí não tem problema. Isso, na hora que a gente implantar a nossa ditadura, evidentemente que Chico Buarque e Caetano serão banidos e tantos outros, né? Vocês que fizeram essa militância, todas vocês vão se ferrar e tem mais do que se ferrar mesmo. Agora, enquanto a gente está nessa brincadeira de conviver todo mundo... Eles podem morrer antes da Revolução. Então. Exato. Né? Não, se a ditadura for nossa... Isso, a nossa revolução tem que ser logo, porque os caras não exatamente. Eles estão não, mas não, Regis, aí que eles podem ter morrido já. A nossa ditadura pode ser daqui a 30 anos, né? O nosso regime Rafael Videla, assim, aquela coisa bem... Não, a gente vai fazer a exposição da música degenerada. Não, nós vamos fazer o que... Porque os nazistas fizeram exato, muito bom. Arte degenerada, faremos isso. Eles sabiam que era boa, né? Não, a gente sabe. O Flávio Gordon, que eu gosto muito,
Ele sabe que o Médici fez de errado. O Médici deixou essa canalhada toda se criar, certo? Lá não vamos deixar se criar. A gente aprendeu com os erros. Pagou não exatamente, mas incentivou o intercâmbio na França. Agora, e agora todos eles ganham bolsa, sei lá o que, de 30 mil por se autoexilarem alguns, né? Assim. O Geraldo Vandré não aceitou e ele disse: olha, esses caras aí que dizem que foram exilados, eles não foram exilados, eles fugiram. Isso é diferente. E aí diziam que o Geraldo Vandré tinha enlouquecido porque tinham torturado. Tentaram cancelar, né? Óbvio, né? Tinham até castrado ele, né? Como tu esculhamba alguém que está fora da tua opinião, né? Eu acho que nós falamos até ontem eu já conversei com o Aurélio, ela é lá da Grécia, né? O ostracismo era uma política de cancelamento. Então, na verdade, isso não é uma novidade, né? Agora... Mas aqui eles retomaram com força, né? Vocês aí retomaram com força. Vocês aí no campo da arte, da dança e tal, a coisa é mais complicada, porque aqui na Bahia há um ecumenismo impressionante na política e isso se reflete especialmente no setor cultural. Ninguém boicota ninguém cancela ninguém. Aqui a gente se dá muito bem e eu gosto muito disso, eu sou muito fã disso, dessa convivência. Isso eu acho bem de direita, bem conservador realmente. Ser a favor de... Deixe que a... conservadora. Não, a pluralidade é totalmente conservador. Porque o nosso conservadorismo é em relação a uma tradição ocidental de tolerância para com as manifestações, para com a liberdade das expressões, entre as quais as expressões que chamem de artísticas. Sim, essa tradição ela foi se desenvolvendo aos poucos e teve vida curta, porque aí a esquerda tomou conta também, né? Mas, digamos assim, a gente evoluiu nesse sentido. Desde o Estatuto da Abadia de Bec, lá do século XI, que foi dito, olha, o Papa garante que aqui pode ser dito qualquer coisa. É só aqui. Aqui na frente do Papa. Vai ali que tu vai ser apedrejado. Não, entenda, Regis. O nariz cortado. Entenda, Regis. Isso deixar só da frente para enxergar. Isso nem no Império... Acontece que não se comporta. Nem na Grécia, nem no Império Romano existia isso. Então isso é uma novidade que nasce naquele momento, com Santo Anselmo, né? Que vai virar Santo Anselmo, né? Vai ser canonizado como Santo Anselmo, que era o reitor lá da Abadia de Bec. E isso vai se tornando uma tradição cada vez maior. Daquele embrião nasce essa ideia de liberdade dos modernos, que inclui a total liberdade de expressão, que nos Estados Unidos chamam de primeira emenda, né? Que a gente já discutiu aqui várias vezes. Poder se expressar. Mas aqui eu não digo... que inclui a arte, né? Que inclui toda a forma de arte. Isso, mas aqui por exemplo, o que tu está falando, aqui no Rio Grande do Sul, onde nós moramos, né? Não é que a pessoa é mais conservadora. As pessoas que são ditas de esquerda são bem mais radicais, me parece, do que, pelo menos, pelo tempo que eu passei aí na Bahia, sabe? É uma coisa completamente diferente. Não, claro. Eles cancelam, né? Tentam cancelar, né? Na verdade, mas não... É que nem nós estávamos brincando ontem, até nós estávamos conversando sobre quem foi o primeiro cancelado, nós estávamos pensando que se fosse o Wilson Simonal, mas deve ter sido cancelado antes ainda por isso, né? Mas aí nós estamos falando, e se eles tomarem o poder, o que a gente faz? Daí é só a gente fazer burro. Só dar um susto e sai correndo. Mas eles estão tomando conta das instituições e, de repente, eles não precisam sair correndo, eles podem mandar a polícia atrás da gente. Porque a polícia, ela pode ser apropriada pelo novo tirano, né? Mesmo que o tirano seja covarde, e geralmente os tiranos são covardes, né? Lógico, bom. Gente, então mas concluindo o programa, se vocês quiserem fazer algumas considerações finais, a gente chegou à conclusão de que a dicotomia é falsa, mas tudo bem, a gente gosta do que passou no teste do tempo, não gostamos? Sim, com certeza, isso aí é o que chegou até nós e que se chegou até nós, mesmo que a gente não goste, né, algumas coisas, né, mas com certeza tem seu valor, só que o que eu tô vendo, assim, não sei qual o teste do tempo a gente pode falar, né, mas, por exemplo, tem uma... 40 anos, por exemplo. Não, hoje em dia, né? Eu tô falando de coisas de 200, 300 anos, 500 anos. Não, mas 40 anos é bom. As músicas do Chico Buarque, do Caetano Veloso... Antes de enlouquecerem.
elas sobreviveram um teste de uns 30, 40 anos. A bossa nova... Não todas, né? Ela já era velha na época do Caetano Veloso, mas ainda assim o pessoal tinha uma certa... Sim, mas Chico Buarque... assim, na arte tem uma questão da reverência e do jogar fora, porque também o Fernando conhece muito bem essa questão, o pessoal da dança moderna tinha uma relação tensa com o balé. E o mas fazia balé. Tinha briga, né? Tinha briga. E o pessoal não se visita, né? Não, o show lá ninguém vai. Quem for lá vai perder a carteirinha aqui da escolinha, né? Não, eu acho isso tudo muito engraçado, viu? Porque realmente eu acho que a Bahia tem missões de dar ao mundo essa cidade aqui, que eu amo muito essa cidade. Eu digo uma coisa que eu já disse em fóruns aqui e repito sempre. E eu estava num debate essa semana e repetimos isso, e não fui eu só que disse. Essa cidade nasceu cosmopolita e nunca deixou em nenhum momento de ser cosmopolita. Eu acho que o Fernando sentiu isso aqui, entendeu? Em termos de arte, de cultura, seja lá o que for, de criação, ela sempre teve aberta para o mundo, para todas as influências e também querendo se comunicar, querendo se expressar para o mundo. Eu acho isso muito legal aqui, essa convivência também. Isso me faz gostar muito mais de Salvador do que do Rio Grande do Sul, que é a minha terra natal, em termos nesse aspecto. Claro que eu amo minha terra natal, não tem problema nenhum com isso, gosto da minha terra natal, mas essa possibilidade de convivência, principalmente na área cultural, na área de arte, eu sou muito fã disso. Eu adoro o baiano nesse ponto, assim. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na minha cidade é isso. Eu quero terminar com uma propaganda aqui. Vai mostrar mais um quadro. Eu até botei aqui uma camiseta aqui da Silvia Canarinha, ela dançava flamenco, né? Eu até fiz alguns trabalhos acadêmicos em cima do flamenco, né? Que é como, assim, uma coisa muito engraçada nas artes em geral e na dança, isso é muito flagrante, é a questão das tradições míticas, né? Então, o flamenco ele pode ser visto como uma coisa super tradicional, né? Só que aí tu vai estudar o flamenco e aí, qual é o flamenco tradicional? Bom, essa é uma boa pergunta. A resposta é complicada, porque não existe um flamenco tradicional que tu possa dizer essa fotografia na década de 50 é o flamenco tradicional. Ou então na década de 1920, ou na década de não sei quando. Todas as vezes que tu tirar essa fotografia, tu vai estar completamente muito diferente. Regis, você foi muito para a sua direita, aí você não está aparecendo na tela. Você tem que voltar para... isso. Você apareceu aqui a Silvia Canarim? Tá. Assim a Silvia Canarim apareceu. Aqui ela dançando, né? Tá, e aqui o nome dela. Vídeo descrição. Conseguiu ver? Já consegui ver. E aí o flamenco... Voltou a estar muito direito nessa tela. Vem um pouco mais para a sua esquerda. Isso. O flamenco é um exemplo de uma arte que tem uma versão contemporânea. Eu acho que muitas tradições contemporâneas que vão beber numa tradição que tem um tempo de maturação, um tempo de história, um tempo até de diversidade, de complexidade, eles são um bom filão, vamos dizer assim, para se fazer. Porque o pessoal também quer fazer a arte do zero, né? Aí do zero, eu brinco assim, bom, eu sou bom nessa arte do zero aí, porque eu finjo que estou tendo um ataque epilético e o pessoal vai achar que é arte, né? É uma arte difícil de compreender, né? Ele até babou um pouco, pintou também, né? É visceral, né? Mas é o tipo da coisa que funciona uma ou duas vezes, né? Todas as vezes. Então, incorporou o personagem. Se embaixar. Assim, a gente tem uma colega de dança contemporânea. Eu não brinco com essas coisas, meu. Aquela que é bailarina. Agora não vou lembrar o nome. Ela fica brava quando eu digo que a dança contemporânea é a dança de estrebuchar no chão, né? Não é só isso, né? Tu pode pegar, por exemplo, o flamenco e fazer uma releitura contemporânea, né? Mesma coisa o balé clássico, de repertório, até pode fazer uma releitura bem contemporânea. Como já tem várias, né? Não, eu estou dizendo, eu estou pegando casos concretos, existe tudo isso, né? Sim. A própria ópera, às vezes eles fazem, assim como o Shakespeare, às vezes colocam lá, sei lá, como é que é? Macbeth, né?
Aí o cara são chefes de restaurante, assim, umas coisas bem interessantes, bem loucas, assim, e mostrando assim como a cobiça, o poder pode ser no microcosmo, até mesmo uma família, né? Tudo isso pode ser explorado e reexplorado, muitas vezes adaptado ao tempo. Então, fazer a arte, mesmo tocar Beethoven, ou tocar Mozart, ou tocar Bach, né? Tem uma coisa de atualização, de como a gente interpreta isso hoje em dia. Então, esse diálogo da arte contemporânea, da arte moderna, de negar a arte, de fazer uma releitura, de fazer uma revisão, tudo isso pode ser interessante. Claro que quanto mais difícil e ousado for, maior o risco de dar errado. Então, uma coisa que a gente não vê muito são músicos de orquestra, por exemplo, né? Tentando inovar muito. Coisas muito ousadas. Ou então, até um músico de repertório bem estabelecido, sei lá, Beethoven, né? Fazer uma cadenza dele próprio. Não, geralmente eles pegam uma cadenza que se... cadenza é um improviso, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Eles pegam um improviso que ficou muito bom, né? E aí eles repetem aquele improviso, né? Então, uma abundância que a gente tem hoje em dia é um pouco espantoso o quão poucos artistas com excelente técnica, excelente capacidade se arriscam. E, ao mesmo tempo, há um vale-tudo no qual pouca coisa se inova realmente na dita área, arte contemporânea. Então, a gente está numa fase difícil, que, como o Aurélio disse, pode ser que sempre tenha sido meio assim, e a gente vai ver daqui 10 anos que tinha muita coisa boa sendo feita e que estava fora do nosso radar. Pode ser que aconteça isso. Mas eu tenho a impressão de que sim, que há um problema grave, que houve uma captura das principais instituições, as curadorias, vamos dizer assim, foram tomadas por pessoas ou de baixa qualidade ou que estão elas próprias dominadas por interesses que são, no final das contas, danosos para a arte. Ressentimento. Isso, acho que concluindo, assim, com essa palavra mesmo, esse ressentimento que... ideologia do ressentimento, que ela pode se expressar pelo pós-modernismo, pelo marxismo, e você vai encontrá-la na história com 1000 expressões, mas ela sempre existiu, a ideologia das pessoas que não estão satisfeitas com o que está aí. Tem gente que está satisfeito, eu estou muito satisfeito, mas por isso que eu sou conservador. Eu quero que a política me deixe em paz, como diz João Pereira Coutinho, mas, enfim, tem gente ressentida, mas a arte não tem nada com isso, né? A arte Ou tem, porque, assim, eu disse que tinha concluído, mas agora fui provocado. Os artistas, os próprios filósofos também, geralmente eles não entendiam muito bem a geração anterior e diziam umas bobagens canceladoras, vamos dizer assim. Esses caras não sabem nada, eles estão tudo errado. Bom, isso aconteceu muitas vezes. E aí a terceira geração podia admirar as duas anteriores. Não, as duas anteriores não, a duas anterior. Antes, né? Mas a anterior imediata estava errada. Sim, mesmo que era essa ruptura que o Aurélio falou, se ressentia, inclusive as pessoas dessas vanguardas que a gente estava falando, se tu for ver uma vanguarda, por exemplo, quando era no Cabaré Voltaire, vamos dizer lá, o dadaísmo, né, era logo depois disso as mesmas pessoas que não gostaram daquelas ideias. Sim. E daí fizeram um manifesto que era praticamente a mesma coisa, se tu for ler, está dizendo ali, né, e daí depois vai para o surrealismo e vai para tudo e acaba aparecendo, pô, mas não tem muita diferença isso aqui, né? Não... E quando tu vai ver as mesmas pessoas que escreveram. Aquela piada do... como é que é? A Vida de Brian, né? Que um diz, não, nós não odiamos nada mais do que a Frente Libertadora, de não sei o que. Daí ele falou, mas não era outra que não sei o que. Mas esse somos nós, né? É um círculo completo na esculacho do o outro que é parecido é o que a gente mais odeia. Com certeza, gente. Então, beleza. Chegamos à falta de contamina. Nós não vamos provar a tese, mas também expomos nossa opinião sobre ela. Beleza, então. Vamos até a próxima, né? Até a próxima. Bom sábado, bom domingo. Esse nosso... botando no ar e prometendo mais coisas aí, né? E quem está vendo o canal, que veja meus contos também. Eu estou caprichando nos contos. Eu mesmo estou legendando e tal. Agora eu descobri como é que faz a narração. A gente vai narrar e tal. Vai ser ótimo.
Maravilha. Eu vou ver se Tem coisa. tá bem interessante, os contos estão bem interessantes. Tá ótimo. Beleza. Grande abraço a todos. Abraço. Um abraço.